Olá, eu sou Bruno De Mauro e eu estou aqui com... Cíntia Cruz, em mais um episódio do Corajosamente, e hoje a gente vai falar de dor. E não é qualquer dor, né, Bruno? É a dor que nos move. Vamos lá? Vamos, a dor mais dor. A dor que fica ali por um bom tempo, né? Não é só uma dor que vem e vai, né? Talvez esteja aqui ainda. A gente pensou, né, Bruno, nesse tema, porque uma das discussões que nós fizemos lá no Clube do Livro, que a gente faz parte, foi muito sobre isso. A gente estava mergulhado na história, numa história específica que nós estávamos estudando, e a gente começou a ver como a dor, em alguns momentos na vida dos personagens, estavam movendo e fazendo com que eles crescessem, agissem e tudo que vinha, né, em torno disso. E uma das reflexões no grupo foi em relação a isso. E é um tema que eu acho que mobiliza a gente, porque normalmente a gente entende a dor como um momento para ser superado, né? Preciso superar esse momento difícil, essa dor, preciso passar por ela. E muitas vezes a gente não consegue se dar conta que aquela dor específica fez a gente fazer muitas coisas, nos mover e tal, né? E aí, Bruno, eu já quero começar fazendo uma brincadeira que é a Cris Guerra, a gente vai falar mais dela hoje. Ela começa o TED Talk que ela participa falando o seguinte, que ela fez uma pesquisa para saber quais são os destinos mais visitados no mundo. Ela achava que Paris era o primeiro. E não, eu acho que não sei se é Bangkok, Bangladesh, sei lá, enfim, uma cidade X lá. E aí ela falou, nossa, que surpreendente, né? Paris está em terceiro lugar. Só que ela falou, gente, achei injusta essa pesquisa, porque tem um lugar que as pessoas não vão muito e que não estava lá, que é o fundo do poço. E ela falou, como sou uma pessoa que vou muito ao fundo do poço, minha vida é permeada, assim, por um fundo do poço atrás do outro, então acho que eu posso falar sobre isso, e ela vai fazendo essa brincadeira durante a palestra dela inteira. Então, assim, você, Bruno, um viajante, uma pessoa que gosta de sassaricar por aí, já visitou muito o fundo do poço? Já visitei muito e eu tô pensando aqui, quando foi a última vez que eu visitei o fundo do poço? E é um sentimento genuíno, porque eu acho que tem muito também de você viver no fundo do poço, né? Porque é um fundo do poço atrás do outro, e depois, será que o fundo do poço vira o seu normal, e aí você cria um outro fundo do poço que pode ser mais baixo que aquilo? A minha mãe brinca muito assim, ela fala, e quando eu achava que eu estava no fundo do poço, descobri que o fundo do poço tem subsolo. Ou eu brinco com os meus pacientes, eu falo, nossa, além de você estar no fundo do poço, você ainda quer decorar o poço, né? Dar a tua cara ali pro fundo, quer ficar no fundo, não quer sair, né? Se apega ao fundo do poço num nível, né? E ela fala isso, e assim, quem tiver curiosidade, né? A Cris, ela é uma publicitária, passou por várias coisas, lá é mineira, trabalhava lá em BH e tal. E aí ela perde a mãe, acho que com 20 e poucos anos, se eu não me engano, a mãe ficou 2 anos com câncer, aquele tratamento, né, difícil e tal, e a mãe morre. E aí esse processo de perder a mãe, como você sabe bem, né, enfim, um luto, um negócio que foi super difícil para ela, só que por outro lado, e aí foi talvez o primeiro fundo do poço, não é o primeiro, porque ela fala de outros, mas né, foi um fundo do poço, muito fundo do poço. Só que isso serviu para ela conhecer o pai dela de verdade, assim, porque ela cresceu ouvindo assim, tradicional família mineira, né, tipo, não faz isso porque teu pai vai ficar bravo, sem barulho porque o seu pai, não sei o que lá. Então o pai era um monstro na cabeça dela, não podia fazer nada, não podia brincar, não podia... Então ela cresceu com essa imagem e o período da doença da mãe, ela se aproximou desse pai e tal. Se eu não me engano, acho que 2 ou 3 anos depois, o pai teve câncer, mesma coisa, 2 anos de tratamento, morreu. Então, num período relativamente curto, ela perdeu pai e mãe. E aí ela engravida e perde o bebê. E aí ela fala assim, quando o pai morre, ela deveria ter terminado o relacionamento que ela tava, que não tava legal, o namoro dela. Mas aí ela casou e engravidou. Ela falou aquelas coisas que a gente faz na vida, né? Sabe
Sabe aquelas coisas que a gente faz na vida? Aí você tá assim, vai acabar o relacionamento, você fala, não, vamos comprar uma viagem, pagar em 25 vezes, vai se meter com o cara lá, sei lá onde, né? Enfim. E aí ela casa com esse cara, engravida, perde o bebê, então assim, um aborto, né? Um processo super difícil e tal. E aí ela se afunda de novo e começou a gastar muito dinheiro. Ela falou que depois que ela perdeu a mãe, de alguma maneira, gastar compulsivamente foi um jeito que ela lidava, sabe? Com esses lutos que ela foi vivendo e tal. E aí ela era, assim, uma publicitária, cheia de luto na vida, com guarda-roupa cheio de roupa da moda caríssima e toda fodida emocionalmente. E aí ela conhece um cara legal, que eu acho que, na verdade, já era amigo dela, eles têm uma relação, ela engravida, e aí ela falou, não, a gente não calma, vamos com calma, a gente não precisa sair morando junto loucamente, né? Enfim, vamos com calma e tal. E começaram, super curtindo a gravidez. Ele tem um ataque cardíaco fulminante, sei lá, sozinho em casa, morre. Tipo, e ela conta, Bruno, você fala, meu Deus do céu, né? Ela, gente, eu grávida, tipo, o Gui morreu e tal. E aí, nesse momento que ela tava nesse processo todo louco aí, grávida, e ela cria um blog para o Francisco, que é o filho dela, que chama Cartas para Francisco, e ela começa a escrever para ele sobre o pai, enquanto ela estava com as memórias muito vívidas, né, sobre quem era o pai dele e tal. E aí, quando ele nasce, ela também, nesse processo de enfrentamento, ela resolveu, ela tinha um monte de roupa em casa, né, tipo, gastou a vida inteira lá, se afogava. E ela montou um blog de looks do dia, sabe? E aí ela falou, gente, meus amigos deviam pensar assim, nossa, até enlouqueceu. Tem um blog look do dia, tipo a coisa mais fútil do mundo, e um blog Cartas para Francisco, escrevendo né, sobre o pai morto para o filho recém-nascido. Ela falou, gente, a escrita sempre foi um jeito de eu lidar com a minha dor e tal, não sei o quê. E esse raio desse blog, que chamava Hoje Vou Assim, chama ainda, não sei se ainda existe, mas assim, era todos os dias ela montava o look, tirava foto, foi o primeiro blog de look do Brasil, ela começou a ganhar fama e ter voz e tal, enfim, aí escreveu, hoje ela, acho que eu coloquei até aqui, ela escreve para a Vida Simples, ela tem uma coluna na Band News lá de BH, ela tem acho que 6 livros publicados e ela tem 50 anos, ela fez 50 anos agora. Ela tem um podcast que chama 50 Crises, porque daí ela vai falar dessas crises, ela chama crise, né? As crises da crise e a importância das crises. E eu trouxe tudo isso aqui porque quando a gente pensa na dor que nos move, me vem muito na cabeça pessoas que fizeram dos momentos de dor algo que as colocasse em movimento, e não no sentido de atropelar essa dor e de passar por cima. A gente já falou sobre tristeza aqui, né? A gente já conversou sobre isso. Mas, assim, quando a pessoa consegue, de alguma maneira criativa, construir algo a partir daquela dor. Eu pesquisei muito sobre essa parte da dor, sabe? Eu acho que a maioria dos vídeos que eu vi, coisas que eu li, era muito focado na mesma coisa, que era... Não sei porque... O único resultado que eu achava era sobre seguir a vida, sabe? Continuar, ir para frente, da importância de você fazer isso, de você ter força para fazer isso, de você achar espaço para ser alguém útil nessa parte, sabe? Como não só como seu, mas como parte do coletivo também. Por exemplo, com a família, que você tem que continuar para ajudar a família, ajudar outras pessoas, e você pode escolher se é a pessoa que vai ficar no fundo do poço ou a pessoa que vai ajudar as outras pessoas que estão no fundo do poço, sabe? Não quer dizer que você saiu do fundo do poço para ajudar as pessoas que estão no fundo do poço, mas o que você consegue colocar de lado o seu poço, se preocupar com as outras pessoas e tudo que está acontecendo com o resto, para que depois você olhe para você mesmo e se dê esse espaço, sabe, de fazer isso. Talvez os maiores resultados veio mais por esse sentido, por eu procurar mais por isso, né? Vamos dizer que, como a gente sabe, o Google e o YouTube aprendem o que a gente pesquisa, então eu sei que eles me manipularam em assistir conteúdo que eu estava mais propício por meu histórico de sei lá quantos anos usando isso. Ô Bruno, mas você sente que com tudo isso que você viu e pesquisa, e até não só pelo podcast, pelo histórico das coisas que você vê na vida, se para a pessoa avançar de fato, depois de um momento de dor, se faz mais sentido ela elaborar essa dor e aí entrar em movimento, ou se ela já sai entrando em movimento, ou se as coisas meio que acontecem ao mesmo tempo, como que você percebe isso? Se eu penso nisso, eu penso, vai do jeito que dá,
O importante é não ficar naquele fundo do poço, mas é muito relativo isso, porque quando eu falo vai do jeito que dá, é porque isso foi como eu fiz dos meus fundos do poço, sabe? Eu não ficava no Sim. fundo do poço, eu só continuava indo como desce, mas eu vejo como é importante para você, se tiver o tempo para ficar ali naquele fundo, sabe? Para entender como aquilo está te afetando, como a gente disse em outros episódios, como é importante deixar você sentir o que você tem que sentir, deixar você estar onde você está, para que você consiga depois mover, e quando você move, você sai dali. Mas eu vejo que a maior parte da minha vida foi mais usando o fundo do poço como movimento. Então eu acho que eu aprendi isso como padrão. Foram poucas vezes que eu me autorizei a ficar ali naquele fundo do poço e entender o que eu estava sentindo estando ali embaixo. A primeira vez que eu me autorizei assim mesmo foi quando eu me divorciei, que eu fiquei um bom tempo, alguns meses, só triste, sabe? Alguns meses eu ia trabalhar, voltava para casa e só ficava ali naquele poço, seja lá como eu Sim. me sentia naquele momento. Mas foi a primeira vez, eu acho, que eu simplesmente também estava no momento da minha vida em que meu trabalho era estável, eu ganhava bem e podia ficar naquele momento, sabe? Não tinha outros problemas na vida e me autorizaram a ficar ali naquele fundo, sentindo o que eu tinha que sentir. Que é até aquela metáfora que as pessoas usam, né? Ah, tem que chegar no fundo do poço para pegar impulso para subir de novo, né? Eu não tinha escutado essa metáfora ainda. Não, tem gente que fala isso, assim, você só consegue pegar impulso quando você chega no fundo do poço, bate o pé no chão e sobe. Não pode se agarrar no meio e tentar sair dali, tem que ir até o fundo. Não sei. Tô pensando que tem água no poço, né? Talvez não tenha. Você caia, puf, entendeu? É isso. Você pode ser a Samara ou você pode, depende, né? E você? E por o seu lado? Como você pensa nisso? Ah, eu sempre fugi do fundo do poço, super assim. Acho que as minhas feridas e curar esses processos de dor, eles vieram bem depois, assim. Todos os momentos difíceis da minha vida, assim, foi tipo atropelando e tal. E aí, quando eu comecei a ler o Mulheres que Correm com Lobos, tem um capítulo que fala sobre a raiva. E eu acho que eu já falei aqui em alguns episódios, né? A raiva é a minha emoção mais, assim, desafiadora mesmo. Então, eu estudei bastante esse capítulo da raiva, que é o capítulo da lenda do urso da meia-lua. Tem um trecho nesse capítulo que a Clarissa fala dos descansos. Então, ela fala assim, os mexicanos e os brasileiros também têm essa mania, né? Não sei se você já reparou. Quando a gente anda na estrada, é muito normal você ver cruz, assim, na beira da estrada, né? Tem, tipo, uma cruz, sei lá, cruzes de madeira e tal. Aquilo representa que alguém morreu ali. Então, quando tem um acidente de carro, o pessoal do interior faz muito isso, né? E alguém morre e tal, eles colocam uma cruz meio em memória. Tipo, os mexicanos fazem muito isso e eles chamam esses pontos de descansos, porque alguma rota, algum descansou ali, terminou ali. E aí ela sugere um exercício que é o seguinte: a gente parar, pensar na nossa linha da vida e começar a notar esses descansos. Então, assim, os momentos da tua vida, de dor, claro, na maioria das vezes, né? Que uma rota morreu, que um caminho se fechou, que algo aconteceu ali, uma escolha e tal, e que você matou algum caminho. Então, no meu caso, que passei a infância inteira mudando de escola, cada vez que eu mudava de escola, aquilo é um descanso, né? Um caminho se fechou, um caminho morreu ali. Ah, aí quando eu tomei o pé na bunda, inclusive Maurício, que citamos aqui, não lembro qual dos episódios, está muito Maurício, famoso. filho da puta. O filho da puta dos Maurício, nossa, vira e mexe, eu recebo mensagem lá no Instagram, @Quintal da Cincha, se quiser, se você ouviu o Maurício, se você conhece o Maurício, se você estiver ouvindo esse podcast, você trate de se pronunciar. Então, assim, tomei um pé da bunda do Maurício, é um descanso, põe lá na linha da vida. E aí, para a gente também ir aprendendo a velar, sofrer esse momento, a entender que esse momento gerou dor e tal. Então, eu acho que eu comecei a fazer as pazes com esses períodos de dor quando eu comecei a fazer esse exercício. Quando eu comecei a entender também que, sabe, assim,
os lutos da minha vida, muitos não foram vividos de verdade, porque, né, é isso, ai, não posso ficar no fundo do poço, tem que estar lá em cima, pleníssima e maravilhosa. Então, eu acho que eu tive muito esse processo, né? Faz sentido esse lance de descansos para vocês? Vocês não estão vendo, mas Bruno está com uma cara bem reflexiva. Reflexivo de dor, de ficar pensando nos posts. Eu não cheguei a pensar nisso como momentos de quebras, assim, ou momentos de troca. Qual foi a expressão que você usou mesmo? O nome, o descanso, são rupturas, né? São momentos de... Porque, Bruno, olha só, quando você se separou, uma história, que era a história de vocês casados e tal, ela morre ali, ela acaba ali, né? Ela descansa ali. E aí tem uma outra história sendo construída. Quando eu penso em momentos assim, o que mais vem na minha cabeça foram mudanças físicas de onde eu morava com a minha mãe. Eu penso muito em rupturas e mudanças. Momento terapia agora, uma reflexão que eu não tinha feito ainda até hoje. Eu lembro muito da parte da minha vida por fases e mudanças de casa, em casas que eu morei, sabe? Coisas que aconteceram diferentes em cada casa. E eu vejo que eu tenho muita lembrança, eu sei exatamente idades que eu mudei de uma casa para outra e de como isso me afetava de mudar de um lugar para o outro, sabe? E eu vejo isso como, não sei se momentos de descanso, mas momentos importantes para mim. Eu não lembro se momento de dor ou porque era momento de mudança que estão associados a isso. É bem parte da minha vida, sabe? Saber momentos de casa, ainda mais quando criança e quando adolescente. Eu acho que quando adulto isso não acontecia. Não parei para refletir nessas mudanças, pausas nesse sentido. Talvez eu tenha associado a mudanças, como eu falei, físicas de ambientes como algo. Mas, Bruno, a mudança física gera dor também. Você perde amigos, né? Você, sei lá, gostava daquela casa ou gostava daquela rua. Você tem que se adaptar a um novo lugar. E muitas vezes isso é doloroso, começar do zero, amigos, escola, professor. Então, tem vários tipos de dor aí. Talvez não seja, talvez hoje na vida adulta a gente consegue mudar de casa numa boa. Quando a gente é criança ou adolescente, a gente tem um outro repertório. E esse tipo de mudança pode ser muito traumático e muito doloroso, né? Eu estou tentando pensar mais pelo lado que você usou como exemplo, mas eu não lembro de sentir essas partes, essas mudanças assim como tão significativas quanto mudanças de casas mesmo. Quando eu penso na dor, assim, de alguma maneira eu gostei desse negócio da história da crise e tudo, porque a dor, dependendo de como ela acontece, ela é uma crise. A gente está passando por uma crise específica, né? Sei lá, terminei um casamento, é uma crise. Estou passando por uma crise daquilo que eu achava que era o ideal, da construção, da família, sei lá o quê, do quão eu quero ter ou não um parceiro, enfim. Fui demitido. É uma crise, porque eu tinha uma ideia de que eu era um profissional X e eu não era, enfim. As crises, quando a gente tem crise, a gente está chacoalhando o nosso conforto, a nossa segurança e tudo que a gente acredita ser bom. Bem, crise tem muito a ver com chacoalhar nossa segurança, mexer com a nossa segurança, com a nossa zona de conforto. E todas as vezes que a gente sai da zona de conforto, coisas muito incríveis acontecem, né? Quando a gente consegue romper isso. Então, eu vejo esses momentos de crise como uma oportunidade para a gente romper coisas, né? Eu tenho uma amiga que odeia o trabalho que ela faz lá, que ela executa, já há muitos anos. E ela é muito experiente, é muito boa no que faz, porque faz muito, mas ela odeia. E aí, já umas 2 vezes ou 3, ou ela foi demitida, ou puxaram o tapete dela, alguma coisa assim, que ela, tipo, ficou desempregada. E eu sempre falo para ela, por que você não aproveita esse momento, né? Que já está tudo chacoalhado, você já está sem trabalho, para buscar alguma coisa que você goste, para arriscar. E ela sempre, né? Dentro do que ela consegue enxergar lá, não dá, é porque eu tenho medo, porque eu tenho filha, porque. Cara, e assim, quando a gente consegue. Eu não tô falando que é fácil, né, gente? Pelo amor de Deus, acho que é um processo muito doloroso. Mas esse movimento, ele vem disso. Toda vez que você escuta alguém, assim, um negócio muito legal, um empreendedor, você fala, nossa, de onde veio a ideia? Porque eu tava puta da vida, com não sei o quê, e aí saí do trabalho, falei, quer saber, vou colocar todo o dinheiro que eu tenho aqui, se esse negócio não virar,
fudeu, então eu coloquei toda a energia que eu tinha, né? Enfim, não é muito assim? Eu acho que é muito bonita a história quando a pessoa vai para o fundo do poço e consegue sair criando algo assim, ou mudando a vida tão drasticamente, tão impactante. Mas a maioria dos casos a gente só volta para onde a gente estava antes, né? A gente só volta no que a gente estava acostumado. E o que está muito passando na minha cabeça é essa parte de como eu acho que o fundo do poço foi muito diferente na minha vida, sabe? Como eu encarei o fundo do poço. E eu acho que eu não consigo me identificar muito com isso, do que a gente está dizendo nesse tópico, nessa parte de estar no fundo do poço, sair e voltar. E eu acho que eu sempre usei a dor como algo motivador. Então, tá triste, ou tá sofrendo, ou tá passando por alguma dificuldade, era algo que me motivava para achar uma solução. Então, eu tinha que achar uma solução. Eu não vou dizer que eu instintivamente buscava me fuder, porque não, eu não buscava me fuder, eu sei que isso não acontecia, eu sei que isso me fudia só por consequência, às vezes, talvez, mas eu acho que eu me moldei para resolver problema e ver a dor como algo, tipo, a dor depois eu sinto, sabe? Agora eu tenho que resolver o problema. Foi algo similar do que eu falei quando eu perdi a minha mãe, de que quando eu perdi ela, eu tinha que resolver o problema do que aconteceu, hospital e enterro e tudo mais. E aí depois que tudo isso tinha sido resolvido, eu desmoronei. Eu caí Desabou. e eu fui pro chão e tal. E eu não sei como eu permiti isso em outros momentos da minha vida, porque essa foi uma dor tão grande que eu acho que o Bruno, que resolvia problema, não ia conseguir simplesmente sair daquilo, sabe? E eu lembro que eu me permiti naquilo em um dia. Depois dos outros dias, eu me mantive ocupado para não saber que eu estava naquele fundo do poço. Então eu ignorava, que eu acho que esse é o melhor jeito de dizer. Eu tive vários fundos do poço, mas eu ignorava onde eu estava para focar naquela luz que tinha lá em cima, e aquela luz que tinha lá em cima é o que sempre me guiava para sair daquele lugar. Só que o meu cérebro se protegia, não sentia que estava no fundo do poço, só sentia que tinha que ir para a luz, sabe? Uhum. A Cris fala que uma das lições que ela teve visitando tanto o fundo do poço é que lá tem uma vista muito boa do céu. Você só vê o céu, né? Então, ela fala, né, eu aprendi também que dá para ver assim, consegue ver um céu lindo lá de baixo, né? Mas, Uhum. Bruno, eu acho que as pessoas que estão ouvindo a gente, elas passam exatamente pelo que você está falando, que é muitas vezes, enquanto eu estava no fundo do poço, eu não fazia ideia, ou eu não queria fazer ideia, eu queria ignorar, eu queria focar só naquilo ali e tal. E depois de talvez anos, meses, sei lá, que ela fala assim, nossa, realmente aquele período foi difícil, não foi um período legal, foi um período down da minha vida, triste e tal, não sei o quê. E tem as pessoas que têm esse processo de consciência de, nossa, estou no fundo, conheço esse lugar, é o fundo do poço. Caí aqui de novo, né? Ok, não entre em pânico, já me é familiar, calma, vamos por partes aqui. Né? Tem vários tipos, assim. Eu acho que você hoje, te conhecendo e tudo, e entendendo tudo, né? Você é uma pessoa que faz terapia há bastante tempo e busca muito se olhar e tal. Então, eu acho que hoje você é a pessoa que consegue identificar que está no fundo do poço e ter essa clareza. Mas isso foi uma construção dentro da tua vida. E que me parece ser uma construção muito da maioria das pessoas. Né? A gente vai atropelando as coisas, a gente vai. E nem sempre a gente consegue tornar a dor algo tão poético e frutífero fazendo coisas maravilhosas nascerem disso. Porque quando a gente conta assim, igual quando a Cris conta a história dela, eu vou trazer uma outra história aqui, rindo, né, e tudo, das coisas, se divertindo e tal. Ah, parece que foi fácil, e não foi. E aí, eu acho que essa escolha também de olhar para esses períodos com humor e pensando que estarei criando entretenimento de qualidade para meus amigos depois que essa situação passar, né? Tô aqui fodida sendo humilhada, beleza, mas quando isso passar, estaremos criando conteúdo de qualidade, entretenimento de qualidade para os nossos almoços e jantares com amigos queridos maravilhosos. É aquele momento que a gente fala, a gente vai rir disso um dia, né? De preferência em Paris, né? Mas assim, eu acho que esse passar pela crise, por tudo isso também tem a ver com a narrativa, que a gente já falou sobre isso, né? Com a narrativa que a gente escolhe para falar dessas coisas.
E é isso, assim, ela se diverte, ela brinca com esse lance de, sei lá, quantas milhas já não gastou indo para o fundo do poço e tudo isso. Mas uma das coisas que eu acho mais interessante que ela traz disso é que coisas podem nascer desses períodos. Que às vezes o solo mais fértil é o do fundo do poço, porque tem água, porque tem um monte de coisa ali. E é um desafio a gente construir coisas desses lugares de dor, né? E aí, quando eu penso na minha história, quando eu estava fazendo a pesquisa, eu fiquei pensando, e a gente já discutiu isso lá no grupo, né? Qual a dor que me move? Quais delas? São um monte, né? Mas quais são as que mais se sobressaem Vou sobre as escolher outras? uma. Vocês têm tempo, gente, que a gente está precisando fazer um episódio de 12 horas para falar de todas. Só as minhas, a do Bruno, mas talvez 12, e a gente fica aqui 7, sei lá quantos dias. Mas assim, acho que a minha dor, que é uma dor que vai sempre estar comigo, vai me acompanhar sempre e tal, é a minha deficiência visual, que faz parte da minha vida, do meu cotidiano e tudo, e que me força a me adaptar, que faz com que eu lembre que certas coisas, que eu tenho certos limites e não, que eu tenho certas limitações para certas coisas, né? Então, assim, eu não consigo esquecer que eu tenho um problema de visão, porque eu estou o tempo inteiro vendo o mundo preto e branco, ou alguém falando alguma cor, ou eu enxergando alguma coisa que, sei lá, enfim. E foi uma dor que, de alguma maneira, fez com que eu desenvolvesse muito mais a minha habilidade de comunicação. Então, eu tinha um oftalmologista quando eu era criança, que ele sempre falava para minha mãe: a sorte é que a Cíntia dribla a deficiência dela com a arte que ela tem. Ele chamava de arte, né? Ele falava com a arte dela, que é a minha capacidade de me comunicar e ser simpática e me conectar fácil com as pessoas, porque eu não consigo pegar ônibus sozinha. Tem coisa que não dá, que eu não consigo fazer sozinha, que eu preciso pedir ajuda. E é uma ajuda para o estranho na rua, né? Assim, eu sou a pessoa que eu me perco a 2 quarteirões do lugar que eu tenho que ir, e dá para ver de onde eu tô a placa do lugar, mas eu não estou enxergando. Então, eu sou a pessoa que pede informação, ai, onde que é tal coisa? A pessoa fala, ali, tipo, porque tá muito perto, sabe? Assim, aqui, eu, ai, obrigada, não tinha visto. E tá ali e tal. Então, de alguma maneira, não que eu sempre, que eu sentia que eu tinha que provar alguma coisa para alguém, nada disso, mas eu tive que me adaptar com o problema que eu tenho. No meu caso específico, foi pela comunicação, né? Assim, hoje eu faço parte de um grupo com outras pessoas que têm a cromatopsia, que é o problema que eu tenho, e a gente sempre troca muitas histórias e tal, e eu vejo como a rotina de alguém que não tem essa habilidade de comunicação, ela pode ser mais difícil, né? Então, assim, essa é uma dor que vai me mover sempre. Então, sei lá, para eu conseguir, não sei explicar uma coisa da minha rotina, mas assim, tem coisas que eu tenho que decorar, tem coisas que eu vou me fuder mesmo, tem jeito. Por exemplo, esses dias uma amiga minha que tem a cromatopsia falou, cara, eu nunca vou conseguir escolher banana corretamente, assim, é sempre uma roleta russa, eu, tipo, compro, aí se tiver verde, fudeu, já vai ficar porque a gente não consegue perceber, gente. Sei lá, tudo a mesma cor, aquela merda. Então, assim, sei lá, tem coisa que faz parte. Você quer explicar um pouco o que você tem, que talvez as pessoas não saibam o que é? Provavelmente a gente vai fazer um episódio sobre isso, né, gente? Mas eu tenho um problema de uma doença que chama cromatopsia, que faz com que eu enxergue o mundo em preto e branco, em tons de cinza. Só que não é daltonismo, porque o daltonismo a pessoa tem níveis ali e é genético. Então, ele tem um pai daltônico e uma mãe com gene recessivo para daltonismo, e aí ele nasce com. Mas, normalmente, o daltônico tem a questão só das cores, fim. Na cromatopsia, não. A gente tem essa questão do mundo preto e branco, uma fotofobia muito forte, então, uma hipersensibilidade à luz. Então, eu tenho muita dificuldade de sair no sol, lugares muito claros, a luz da TV, a luz do celular, do computador e tal, e uma baixa visão. Então, a gente, mesmo com óculos, a gente não consegue enxergar de longe. Tanto que fico com o celular sempre enfiado na cara, por maior que seja, tem coisa que não dá, assim, né? Sei lá, eu consigo mexer em todas as configurações do meu computador para ficarem maiores, mas tem um limite, e que normalmente não é um limite adequado para mim.
O Zoom, por exemplo, não tem configuração, é tudo pequenininho e tal, então com uma cor, agora acho que mudou, mas uma cor clara de fundo que não ajuda. Então é isso, são esses 3 problemas. Sensibilidade à luz, não enxergar de longe, ter uma visibilidade muito baixa, e a questão das cores. E aí a gente tem um mundo que é inteiro pautado em cores e em letreiros. Então, só para vocês entenderem, sabe aquele monitor de senha de banco, de fila de espera, que aparece lá o númerozinho? Normalmente é preto com a letra vermelha, né? Só que um acromata, ele não consegue enxergar o vermelho no preto. Então, a gente não consegue ver a senha naquele negócio. Então, quando alguém fala assim, acompanha a senha pelo monitor, você fala, mano, fudeu essa merda. Se for branco, tudo bem, a gente consegue ver. E aí, tem algumas coisas que dá para usar para facilitar. Então, tem um óculos de sol, que segura muito a luz, e ele altera um pouco a cor das coisas. E o meu faz pouco tempo que eu tenho. É muito engraçado, Bruno. É muito engraçado, porque eu coloco óculos, eu falo, gente... Esses dias o Lu tava com uma camiseta azul, sei lá, azul normal, azul. E aí, quando eu coloquei o óculos, eu falei assim, nossa, sua camiseta tá muito diferente. Aí ele, tá diferente como? Eu tirava o óculos, falou, sei lá, tá mais clara. Tipo, fica muito diferente. Meu cartão do banco, tipo, do Inter e o dele do Nubank, eu ficava tipo assim, meu Deus, sabe que são as... Enfim, então é isso, é um mundo diferente, mas que, sei lá, me força a me adaptar e tal. E eu acho que já não é mais uma dor, já foi mais. Eu acho que quando eu era menor era mais difícil, sabe? Aquilo tudo era. Agora eu já me sinto totalmente adaptada e tal, mas enfim, compro um cacho de banana verde? Sim, mas é a vida, né? Você já viu um aplicativo que chama Be My Eyes? Seja Meus Olhos. Ele é um aplicativo para deficientes visuais e você, por exemplo, se você... Ele é mais focado em pessoas que não conseguem realmente enxergar ou têm pouca visão, mas ele é para qualquer tipo de deficiência visual, porque ele funciona assim. Se você é a pessoa que tem a deficiência e você tem a banana na sua casa, você abre o aplicativo, você faz a ligação, né? Aí tem os voluntários, acho que são 200 mil pessoas cadastradas com deficiência visual e 3 milhões de pessoas cadastradas para ajudar. E aí eu sou Uau! cadastrado como pessoas voluntárias, e aí tem vários idiomas, português, inglês, etc. E aí você faz a ligação, abre, a sua câmera abre, né? Da outra pessoa você não vê a câmera, você só ouve ela, aí você fala, tipo, eu quero vestir a camisa vermelha. Qual é a camisa vermelha? Aí a pessoa te fala. Ou essa banana tá verde ou tá amarela? Aí a pessoa te fala, sabe? Bruno, a minha irmã, ela faz parte do Be My Eyes e não sabe, porque eu faço isso direto com ela, eu mando foto, eu ligo. Ju, olha só, eu amei essa blusa, que cor que é? É ridícula ou tá de boa? Eu vou colocar o link na descrição e vou te mandar o link também para você olhar. Não, e assim, tem vários. Aqui em São Paulo, uma galera, acho que um grupo de estudantes criaram um aplicativo para conseguir fazer a leitura do ônibus, identificar, sabe? Enfim, tem muita gente olhando para isso e a internet facilita. Eu descobri, na verdade, que eu tinha cromatopsia ano passado, em 2020. Eu não sabia que chamava cromatopsia, eu não conhecia outras pessoas que tinham esse problema. Na época do Orkut, eu encontrei, acho que umas irmãs lá, que eram gêmeas e tal, mas só assim, eu conheço outros daltônicos, mas eu não conhecia ninguém que tivesse esse problema. E aí, numa live, eu tava falando sobre isso, sobre o meu problema, e uma menina falou, olha, eu acho que o que você tem é a cromatopsia, eu também tenho, a gente tem um grupo, né? E aí eu entrei em contato com eles e conheci, então, assim, além de ter as pessoas com a deficiência, ainda tem os pais, que é legal também, né? Porque os pais passam muito pelo processo, né? A minha mãe me levou em 15 especialistas ao todo, acho que até eu ter 13 anos eu tinha ido em 15 especialistas, porque ninguém sabia o que eu tinha e tal. Hoje a gente tem mais informação sobre isso, né? Vamos seguir nossa pauta? Voltando para a pauta, o que me faz pensar é que quando você tem um nível de deficiência ou uma dificuldade na vida, você meio que cria habilidades diferentes, né? Não que você crie habilidades diferentes, você enfatiza outras coisas. Então, você se torna uma pessoa mais comunicativa, porque você precisa se comunicar para as pessoas te dizerem as coisas,
ou te ajudarem, né? Porque você tem a deficiência de não ver cor, então você precisa que outras pessoas te ajudem. E se você não falar nada, você vai morrer de fome, vai comer uma banana apodrecida ou algo assim. Então você desenvolve outras habilidades para conseguir isso. E eu acho que o fundo do poço é uma parte que também te ajuda nisso, porque o fundo do poço também não é só algo que aconteceu, né? Pode ser algo que é seu e que é considerado como algo doloroso. Pode ser algo que é doloroso naquele período, depois você vai aceitar que aquilo faz parte da sua vida, como você falou na abertura uma pessoa perdeu a perna e, tipo, o quanto deve ser difícil você perder um membro que você tem, né? Cria um nível de tristeza, de adaptação, até você entender que aquilo é parte da sua vida e você tem uma escolha de viver como você vai viver com aquilo, né? Não é uma escolha, mas você vai ter que se adaptar em como você vai viver com aquilo, como que a sua vida vai ser a partir desse momento. E eu acho que por isso que eu bato tanto na narrativa, porque, por exemplo, eu poderia olhar para o pôr do sol e olhar para aquilo e falar, poxa vida, porque eu adoro fim de tarde, né? Fim de tarde é meu horário favorito. Sempre que eu posso, eu paro um pouquinho, tomo um café e tal. Eu poderia olhar para o pôr do sol e pensar, poxa vida, eu vou passar o resto da minha vida não vendo as cores reais do pôr do sol, que fala, né? O quão esse momento do dia é lindo, tal, blá, 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 e posso ficar triste todos os dias, ou, que é o que eu faço, eu sempre agradeço por ver o pôr do sol, porque por mais difícil que seja os problemas que eu tenho, eu enxergo, eu tenho total autonomia, eu ando sozinha, faço as coisas sozinha, então, assim, eu sempre agradeço por enxergar. E eu acho que era um processo também da minha mãe, porque a gente morria de medo de eu ter um problema degenerativo. Então, um médico uma vez falou, olha, se ela tiver tal coisa, que a gente não sabe ainda se é, provavelmente até os 18 anos ela vai estar cega, ela não vai estar mais enxergando. Então, eu acho que a minha mãe ficou tanto nesse mood, tipo, vou ter que prepará-la para a cegueira, ou como que vai ser isso e tal, né? Que eu acho que eu sou muito grata por enxergar do jeito que eu enxergo, assim, por conseguir ler minhas coisas, fazer minhas coisas sozinha e tal. Até por isso que eu tô tão apaixonada pelo Kindle, né? Porque a fonte fica aqui, ó, tá 4 centímetros de fonte no Kindle. 2 palavras por tela. Tá. Né? Tipo aqui, ó, lendo muito rápido, tipo... E aí eu quero contar, já que você falou da questão do amputado, eu vou trazer a história da Paula Antonini. Eu vi, acho que também um TED, alguma coisa dela uns anos atrás. Ela, aos 20 anos de idade, foi viajar com o namorado, tipo, 27 de dezembro, sabe? Entre Natal e Ano Novo, vão pra praia, tal, não sei o quê. E aí eles saíram bem cedinho, porque eles não queriam pegar trânsito, e ela tava com 2 malas, as 2 últimas para colocar no carro. E aí, ao invés dela pôr dentro do carro, que já tava cheio, ela falou, que você vê, vou pôr uma no porta-mala. E ela foi abrir o porta-mala. Neste exato segundo, uma moça que estava voltando da balada bêbada de carro prensou ela, bateu, perdeu o controle do carro e bateu no carro dela e prensou ela ali. E aí ela não morreu, mas ela perdeu a perna no acidente. E quando ela acordou, imagina, 20 anos de idade, ela é linda, todo mundo assim naquela tensão para dar a notícia para ela. E ela falou que quando eles falaram, você perdeu a perna, enfim, os médicos tentaram, a única coisa que ela só conseguia pensar era, meu Deus, eu podia ter morrido, mas eu estou viva. Eu podia ter morrido, mas eu estou viva. Tipo, ela não conseguia, assim, para ela, o problema não era a perna, era tipo, eu podia ter morrido com 20 anos de idade, mas eu estou viva, não importa que eu perdi a perna. E eu acho que o jeito que ela encarou essa dor, porque, gente, né, enfim, imagina, você vai reaprender muitas coisas, né? E ela falou que como ela nunca viveu, não tinha convivência com ninguém que é amputada, ela falou, não sabia assim, não sabia o que era uma prótese, que cor que tinha, como funcionava o processo, enfim. Então, todo um mundo novo se abriu ali. E aí ela foi tendo que encarar coisas, assim, porque ela falou, não, eu não vou parar. Ela estava meio infeliz na faculdade que ela estava fazendo, ela falou, gente, se eu tivesse morrido, eu teria morrido sem estudar a coisa que eu gosto? Não. Trancou a faculdade, foi fazer, acho que jornalismo, ela fazia administração, sei lá, e foi para jornalismo. Aí ela, a vida inteira, tipo assim, a vida inteira, 20 anos, né, de idade. Ela sempre quis fazer tatuagem, mas, vou fazer a tatuagem, fez não sei quantas tatuagens e tal. Então, esse choque, claro que foi difícil, eu tenho certeza absoluta que ainda é, né, que ela passa por questões e tal, mas
essa dor, esse descanso, esse momento da vida dela abriu outras possibilidades. E como ela começou a se mexer, né, fazer coisas e tal, as pessoas começaram a chamar atenção, né, a história dela e tal, e ela acho que modelava, não sei, ela continuou modelando, começou a receber muitas propostas de trabalho, e ela morria de medo de voar, de altura, de avião. E ela conta que ela recebeu a proposta para dar uma palestra, que ela ficou super feliz, só que era, acho que em São Paulo, e ela tinha que vir a São Paulo. E ela falou, meu Deus, quer saber, melhor não, porque eu nunca fiz palestra, né, nem sei direito, vou passar vergonha lá. Tipo, ela falou que estava inventando mil desculpas para não ter que voar. E que foi a melhor coisa da vida ela ter encarado esse medo dela, porque depois, enfim, ela recebeu muitas outras propostas, e ela viajou a passeio, né? E aí eu fico pensando assim, né, quando eu escuto isso, a história da crise, o quanto de fato, o jeito que a gente encara essas coisas e é um jeito que se constrói no decorrer da sua vida, né, assim, mas como faz diferença? Ela podia ter desistido de tudo, encarado mesmo assim, nossa, perdi uma perna aos 20 anos de idade, acabou, né? Tem eu lembrei agora também, mas não vou lembrar da história, mas acho que ele chama Pauê, o sobrenome e tal, que é um menino que é surfista também, sofreu um acidente e tal. Tem muita história, né, de amputados que conseguem se levantar, e tem muitas histórias de pessoas que não conseguem, que deprimem, que de fato sentem que a vida acabou, não faz mais sentido. Você falando disso do avião, me fez lembrar que eu tinha medo de voar também. Eu lembro a primeira vez que eu voei foi quando eu mudei para Irlanda. E eu lembro, toda vez que eu voava, eu tinha aquele sentimento, sabe, se eu fosse te ver antes de voar, ia ser a última vez que eu ia ver você. Então todo mundo tinha esse sentimento de despedida. Toda vez que eu ia ter que voar, vinha esse sentimento. E aí eu comecei a pular de paraquedas e passou esse sentimento. Hoje eu entro no avião de boa, viajo para um lado para o outro e não tenho mais esse medo de voar. Não sinto que eu vou me despedir das pessoas só porque eu tô entrando no avião, vai ser a última vez que eu vou ver elas. Quando a gente olha para essas coisas assim e se diverte, né? Então, se você vê a Cris falando da vida dela, ela vai estar rindo, contando. Se você vê a palestra da Paola também, ela é super divertida, contando as histórias e tal. E aí tem uma coisa que a Cris Guerra fala, que é assim, a diferença entre tragédia e comédia tem a ver com, até anotei aqui, a diferença entre tragédia e comédia é o distanciamento que você tem do fato. Quando a gente consegue se distanciar, olhar a coisa de uma maneira mais geral, a gente consegue se divertir mais vendo aquilo. Agora, quando a gente está lá enfiado com a cara no negócio, no problema e tal, a gente não consegue rir daquilo, se divertir com aquilo. E esse distanciamento, ele se dá muito quando a gente consegue trabalhar esse nosso observador da nossa vida, né? Uma coisa é eu estar lá inserida sei lá, na briga de trânsito, te contando e tal. Outra coisa é eu conseguir me distanciar, ver aquilo de fora, tipo, uma pessoa gritando no carro com a outra vestida de, sei lá, Papai Noel, que tá... Tem a ver com distanciamento também. E esse é um exercício que eu faço muito com os meus pacientes, assim, quando eles estão muito mergulhados em alguma história, alguma situação, a gente vai meio que fazendo o exercício de distanciar, até que chega uma hora que ele tá rindo, né? Que eu falo, gente, é tão ridículo, assim, eu não acredito que eu tava gritando na cozinha porque o feijão era carioquinha e não era o não sei o quê, sabe? Essas coisas, assim, né? Então, eu acho que esse processo da gente ser um estudioso da própria história é muito para isso também. Porque eu contar a história do Maurício, aquele filho da puta, agora, adulta, eu tipo, me divirto, dou risada e tal, mas porque eu consegui construir também esse observador e esse distanciamento, né? Mesmo que meu pequeno pai de você ainda odeie ele, você sabe que eram crianças. Eu sempre tento lembrar disso, Bruno. Ele era só uma criança não empática, uma criança com traços psicopatas. Sim. Ai, meu Deus. E aí, esse lance também de como a gente vê as coisas e tal. Você falou da sua pesquisa sobre a dor e tal. Eu estava dando uma olhada, assim, né? Por que tem gente que parece que só aprende pela dor, ou tem um processo ali, sabe, aquele lance
que a gente está sempre buscando o prazer e evitando a dor, né? O cérebro humano, ele sempre escolhe um desses mecanismos, ou ele quer estar sempre em busca do prazer ou evitando a dor. E por que que certas pessoas estão sempre só evitando a dor, não estão focadas no prazer, e tem gente que está só buscando prazer, e por que que acontece isso, né? E aí eu tinha esquecido de uma coisa super importante, porque assim, gente, se tem uma coisa que eu sou, um fraco que eu tenho na psicologia, é essa parte de neurotransmissores, de neuropsicologia, Nossa, meu Deus do céu. Só passei na faculdade por causa da Luciana Jamas, minha amiga. Inclusive, Lu, se você estiver ouvindo a gente, um beijo para você, sua maravilhosa. E aí, o que eu tinha me esquecido, né? Que quando a gente busca o prazer no novo, né? A gente está sempre ali querendo coisas novas e buscando novas formas de ter prazer e tal, a gente está viciado em dopamina, porque o neurotransmissor que é liberado quando a gente vivencia coisas novas é a dopamina. E tem cérebros que são, vamos colocar assim, a grosso modo, mais viciados em dopamina. Quando a gente está evitando a dor, então quando a gente prefere manter o que já tem, quando a nossa energia está nisso, é porque o nosso cérebro está viciado em serotonina. Então, o evitador, né, os evitadores de dor, eles têm um cérebro mais cheio ali de serotonina. Já a galera do novo, do uau, tipo a galera que pula de paraquedas, sei lá, um exemplo aqui, né? É um cérebro que a gente sabe que é o quê? Viciado em dopamina, né? E aí também é um cérebro que se começa a ficar ali num processo muito de rotina, muito sempre a mesma coisa e tal, vai o quê? Se incomodar. Porque um viciado é um viciado, né? O viciado, ele precisa ali. Tá rindo por quê, Bruna? Essa risadinha é o quê? Tô indo porque tá acontecendo muito disso com lockdown e todas essas merdas. Ou no meu processo de dor, que eu cheguei a comentar no Clube do Livro, de uma forma rápida, mas o meu processo de dor, que vou chegar até essa parte que você me fez rir aqui como proteção, que foi quando eu tinha uns 8 ou 9 anos, eu descobri que a gente não tinha comida suficiente em casa, sabe, para eu e minha mãe. A minha vida toda foi praticamente eu e minha mãe, e meu pai foi embora enquanto ela estava grávida, o pai que foi comprar o cigarro e não voltou, como a história do brasileiro. E eu lembro quando eu tinha esses 8 ou 9 anos que eu descobri que a minha mãe falava que não tinha fome e quando a gente estava almoçando ou jantando, e com o tempo eu fui prestando atenção que ela quase não comia, e como isso foi passando e acontecendo na vida, e eu lembro de como isso, agora avançando, pulando todas as outras partes, mas avançando para quando eu tinha uns 28, 29 anos e eu estava casado, eu lembro que eu estava cozinhando. Eu tinha feito, sei lá, o que era a comida, e tinha feito carne moída também. Eu não vou esquecer do sentimento disso, porque eu lembro que eu tinha cozinhado para mim, para minha esposa, a minha ex, mas esposa na época. E eu lembro que quando eu dei a comida para ela, ela pegou e falou: "Por que você sempre faz pouca carne?" Sabe, pouca. Em São Paulo a gente fala mistura, né? Eu não sei como você fala É. em outros estados, mas tipo arroz, feijão e um pouquinho de carne moída. E eu nunca tinha reparado de que eu tinha só me condicionado a isso, sabe? Que tipo 1 quilo de carne moída tinha que fazer render para várias refeições, porque a carne era muito mais cara para cozinhar. E eu lembro que na hora que ela falou isso, era um hábito já que eu tinha de fazer. Eu não conseguia entender na hora que isso vinha de antes, mas eu lembro que quando eu entendi, eu também não consegui compartilhar com ela, porque eu tinha vergonha de ter passado fome, sabe? Eu tinha vergonha de ter que fazer esse split de comida, essa divisão de comida, de que era algo comum na minha vida, que foi tão comum que até quando eu já tinha comida e não passava mais fome, eu continuava nesse processo de tentar economizar comida. Talvez foi por isso que eu demorei muito para criar uma barriguinha, mas eu vejo de como essa parte, como eu mencionei, de estar no fundo do poço como algo rotineiro, que eu sinto que boa parte da minha vida foi saindo de um poço para outro poço, sabe? Conseguindo uma coisa e indo para outro lugar, indo para outro lugar. E eu vejo o que aconteceu hoje, acho que de uns 4 anos para cá, eu não tenho mais poço nenhum na minha vida. Eu não me sinto em lugar nenhum nesse sentido de poço, comparando a poços que eu tive anteriores. Tive poços de terminar relacionamentos e outras coisas, mas considero poços superficiais, que não foram tanto quanto os anteriores.
Mas eu vejo que o que aconteceu agora comigo é eu venho evitando os postos. Eu não quero, porque foi tão difícil sair desses outros antigos, que agora que eu tenho uma vida estável e tenho condições de me manter e fazer o que eu quero da minha vida, eu desenvolvi essa parte que eu venho tentando em terapia, de entender de que eu não quero mais nenhum poço. Então eu fico andando em volta ali, se eu vejo que é um poço, eu vou e corro dele, não quero cair dentro dele, sabe? Eu consigo identificar quando eu consigo, né? E fujo dele, nesse sentido de proteção, de tipo, Uhum. não quero mais, agora só quero aproveitar. E eu sei que não é tão simples assim, porque eu sei que eu não vou voltar para os poços antigos que eu tinha. E são outros poços agora, são poços superficiais, mas mesmo assim eu me sinto forte emocionalmente e financeiramente, e seja o que for, mas mesmo assim eu me sinto evitando poços e dores que podem acontecer. A gente, quem só vive buscando prazer, ou quem só vive evitando a dor, esquece que serotonina e dopamina, as duas coisas são importantes para gente. Então, tem um equilíbrio entre isso também. Você, você sempre vai evitar a dor, faz parte do seu cérebro, do seu organismo e tal, né? A questão é que às vezes parece que só certas dores são válidas. Então, passar fome é uma dor muito grande. Essa sim é uma dor. Hoje, no contexto que você está, talvez uma reunião não tão bacana ou uma devolutiva X vai te gerar uma dor. Mas aí parece que ela perde qualificação. Ah, não, mas isso não é. Essa dor é superficial, mas doeu pra caralho. Você ficou chateado, você ficou mexido com aquilo, não sei o quê. Ah, não, mas já uma pessoa que passou fome, isso aqui não. Só que a gente esquece que essa dor está num contexto, né, em que fome não existe mais. Tipo, por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai julgar a dor do outro. Quando a gente vai falar de mimimi. Ah, porque fulano, tanto mimimi, problema de gente branca, não sei o quê. Cara, naquele contexto, aquilo é uma dor muito grande, sim, né? E tem que cuidar um pouco desse caminho aí. Mas eu acho que eu quero deixar essa pergunta aí para os nossos ouvintes, né? Será que você está como, né? Evitando a dor ao máximo e por isso se paralisando em certos lugares, porque serotonina é bom, né? Ou você está buscando o tempo inteiro prazer em tudo, e aí é viciadinho em dopamina, coisas novas, enfim. E aí eu queria fechar, começando a entrar aqui no encerramento, como a gente falou no último episódio, para você que gosta de saber quando a gente está começando, no meio e terminando, estamos entrando na parte final deste episódio. A Paola, quando ela fala da questão de ditado e tudo isso que ela viveu, ela fala que tem quatro coisas que ela leva muito para frente, assim, na vida dela, coisas que ela aprendeu e que ela acha que são super importantes. Então, para que a gente não precise passar por nada tão caótico, vamos ouvir aqui coisas muito óbvias e sutis, mas o óbvio precisa ser falado sempre, né? Então, a primeira coisa que ela fala é: não supervalorize o que não é essencial, cada um tem sim as suas imperfeições. E ela fala isso porque ela falou, cara, antes eu tinha, imagina, 20 anos de idade, na saúde tudo em ordem, tudo em dia, um corpo ok, mas né? Estria de não sei o quê, celulite, sei lá do quê, é porque o meu cabelo, né? Ela falou, depois que eu perdi uma perna, vocês acham que isso era uma questão para mim, né? Tipo, celulite, não sei o quê. Então, essa coisa que muitas vezes a gente fica ali supervalorizando o que não é essencial, nesse esforço de ser perfeito, de querer parecer perfeito e mostrar só o lado perfeito, a gente acaba não vivendo coisas que são importantes e a gente perde oportunidades e chances bacanas, e enfim. Me fez pensar o que você disse antes sobre o da gente entender que pessoas têm dores diferentes. E isso é uma coisa que eu sempre tenho que lembrar muito, ainda mais agora que eu moro na Europa, porque onde eu moro aqui, as pessoas começam a trabalhar com 25 anos, fazem faculdade, mestrado, e não trabalham ao mesmo tempo que estão fazendo isso. Claro, tem suas exceções, mas a maioria não tem essa experiência. E eu e outros amigos brasileiros aqui, a gente pensa às vezes, tipo, no Brasil, quando você vai para o colegial e você
estuda à noite e faz faculdade durante... Não, você estuda durante o dia e faz faculdade de noite, então você sai de casa às 6 horas da manhã e volta meia-noite. E de como, às vezes, eu tenho que lembrar de que são realidades diferentes que as pessoas vivem, mas não diminui a dor que as pessoas têm aqui. As pessoas têm... O país onde eu moro tem muito problema de se mostrar emocionalmente, de sentir as coisas, e por isso eles bebem muito álcool, e é tipo, são coisas diferentes, dores são importantes para cada pessoa, e é diferente no nível dela, e me faz lembrar também do adolescente, né, quando a gente falou que só porque é a primeira vez que alguém está sentindo uma dor, não significa que seja pequena, para aquela pessoa, naquele momento, está sendo muito grande. Segundo item, vá atrás do seu sonho porque pode ser sim a última chance. E aí ela fala, né, que é sobre essa coisa que a gente tem de achar que a gente tem todo o tempo do mundo e deixando as coisas que são importantes e que a gente quer muito pra frente, né? Assim, não, esse não é o momento de eu viver isso. Mas agora não, é melhor eu guardar, guardar, guardar e tal, né? Óbvio que a gente construiu uma segurança financeira e tal, é muito importante, mas a que preço, né? Você não sabe de verdade se você vai ter um amanhã, ou como vai ser esse amanhã, ou enfim. Então, tem um equilíbrio disso. Tem gente que acha que a vida é no futuro, mas a vida é agora. É por isso que ela falou da tatuagem, de tudo isso, porque eram coisas que ela, não, mais pra frente eu faço. Não, vou fazer mais pra frente, vou fazer agora. Acabou essa história, né? E a faculdade, tudo isso que ela contou. Terceiro item dela, que o medo, de alguma maneira é assim que ela fala, né? Que ela fala muito do medo e tal, e eu coloquei nas minhas palavras, que é que o medo não seja maior que o seu propósito. Então, o medo de altura que ela tinha e o medo, vários medos que ela passou ali, quando ela percebe hoje que se ela tivesse deixado se levar por eles, ela não estaria onde ela está. E aí eu lembrei que quando eu estava, acho que no primeiro ano da faculdade, eu passei por um processo seletivo num lugar que eu queria muito trabalhar, assim, muito. E aí eu passei no processo, fui contratada, e quando eu estava no período de treinamento, e era para ser vendedora de uma loja, de uma livraria muito famosa aqui em São Paulo, que eu era muito fã, que, sei lá, era... E aí eu passei no processo, tudo, tinha uma galera lá, enfim, ficou eu e uma amiga minha, por coincidência. E aí, quando eu fui ser treinada, o sistema deles lá, interno e tal, ele era todo colorido, ele não tinha acessibilidade, assim, né? Estávamos em, sei lá, 2004. E eu não conseguia fazer nada, né? Eu olhava aquele monte de coisa e falava, meu Deus do céu, não conseguia, enfim. E aí, durante o treinamento, né, eles perceberam que eu não ia conseguir mexer e tal, e aí eu fui dispensada. E eu lembro que eu chorava na sala, me levaram lá pro diretor, porque assim, eles ficaram super cheios de dedos, como mandar embora, né, a pessoa. E aí foi, acho que o gerente de RH lá que falou comigo, ele falou, olha, a gente não tem como adaptar o nosso sistema ao problema que você tem, né? E eu chorava e falava assim para ele, sabe o que me dói? É que eu não vou conseguir ficar aqui, não porque eu não tenho capacidade, mas porque eu tenho um problema. Enfim, nossa, foi assim o drama da vida. Cara, e aí eu saí de lá insegura, sabe? Tipo assim, eu acho que foi o primeiro grande tombo que eu tomei na vida por conta da minha. Eu tô falando, tô ficando emocionada só de lembrar da situação. E eu fiquei com tanto medo disso acontecer de novo. Só que, não sei, por algum motivo, eu não deixei isso me parar, sabe? E não te parou, né? Não. Mas eu sei que não é fácil, sabe, Bruna? A gente tá aqui falando sobre isso e tudo, mas quando você tá sentindo isso na pele, é muito difícil mesmo, assim. E eu acho que aquele foi um momento muito de desesperança, assim. Quando você está sentindo isso, são tantas coisas que vêm. Eu acho que é um sentimento de você estar perdido, de impotência, de tantas coisas, como se não fosse
existia um amanhã, né? Como se não fosse melhorar, como se aquele sentimento fosse ficar ali para sempre e só existisse aquilo. Porque eu acho que naquele momento eu não conseguia ver aquilo como um recorte, sabe? E hoje, Não tem quando eu como olho, eu ver. falo, meu, não tem, porque você tá. E eu acho que eu me deparei com a minha limitação, me deparei com o fato de que talvez tivessem coisas que eu não pudesse fazer mesmo na vida, assim, e total falta de esperança nas coisas, enfim. E eu não posso falar para você que naquele momento eu pensei assim, mas eu tenho um propósito na vida. Não foi nada disso, foi tipo, eu queria muito uma coisa que eu não vou conseguir e eu tô muito chateada e assim, tô muito para baixo por conta disso, enfim. Só que de alguma maneira, por mais doído que aquilo foi, eu entendi que sim, que eu teria limitações, mas eu não podia me apegar só a isso, né? E eu acho que às vezes o medo, ele paralisa tanto a gente, porque a gente só se prende nas limitações. Hoje, olhando para trás, assim, se eu tivesse conseguido aquele trabalho, eu não sei se eu estaria aqui hoje, né? Eu não sei o que aquilo teria desencadeado na minha vida, tipo, quem eu teria conhecido, sei lá, assim. Mas tantas outras coisas legais aconteceram depois disso, eu continuo frequentando a livraria, às vezes com um pouquinho de rancor, confesso. Entro lá e penso, vocês não sabem o que vocês perderam. Vocês e o Maurício. Já temos 2 na lista agora. A lista vai crescendo. Gente, não vou falar o nome da livraria aqui, mas ela é bem famosa, viu? Aqui em São Paulo. E o quarto item dela, e aí eu acho que também cabe muito nessa história, que é aceitar o que a gente não pode mudar, né? Nada muda o fato de eu ter esse problema de visão. Nada muda o fato dela ter perdido a perna. Nada muda o fato de, tipo, né? É isso, está posto. E o que eu vou fazer com isso daqui para frente? Né? E acho que a Cris até fala sobre essa coisa da gente, quão energia a gente gasta tentando controlar a grande parte da nossa vida que não depende de nós e esquece de controlar a mínima parte que depende. E então eu acho que talvez nesse momento, de alguma maneira, minha ficha caiu logo que eu nem ia poder mudar isso. Então, e até eu acho que uma das coisas também que me fez escolher a psicologia tinha muito a ver com isso, né? O meu trabalho depende da minha percepção do outro, e eu não percebo o outro só pela visão, né? Eu percebo o outro por outras habilidades e tal. E coloquei energia nas coisas que eu podia mudar, em desenvolver essas habilidades de comunicação, as outras coisas que eu tinha e tal, né? Para que eu ia ficar lá gastando energia, tipo, não, então eu vou decorar todo o sistema da livraria. Tá tudo bem, segue em frente, né? Enfim. Isso e outras coisas da sua vida te deram esses outros superpoderes, né? Enquanto você sofre em um lado, você acaba desenvolvendo habilidades em outro lado, e a sua habilidade foi de se entender, de evoluir, de olhar para você e também de fazer as outras pessoas olharem para elas mesmas, né? Porque trabalhando como psicóloga, você acabou indo para o lado que você ajuda as outras pessoas a entenderem no que elas são fortes, no que elas são, no que dá medo para elas. E olha aí, eu acho que você tinha que ir lá na livraria agora e falar, fazer um barraco e falar, olha aqui, ó, agora eu ajudo as outras pessoas a serem fortes, porque não bastou só eu ser forte, agora tem que ser mais gente junto comigo, no meu exército. Você sabe que ele falava assim para mim, o gerente, ele falava, olha, e eu lá, mas assim, chorando, tipo, bom, só de eu falar, eu já me emociono, vocês imaginam no dia que eu tava vivendo isso, né? E aí ele falava assim, mas ó, você tá fazendo psicologia, a gente tem outras vagas aqui no RH, né, tipo, tal, nananã, nananã. E eu falava, eu não quero, tipo, eu não quero uma vaga daqui 2 anos, eu quero essa. Nossa, agora eu pensei assim na minha, tipo, seria muito interessante voltar lá depois de tantos anos, né? E, tipo, sei lá, para dar um treinamento, uma palestra, ia ser bem, passei, dei a volta por cima e tô feliz e deu tudo certo. Enfim, se você estiver ouvindo a gente, o gerente da livraria tal, você vai lembrar de mim. Tenho certeza, uma pessoa que ficou chorando loucamente na sua sala, uma maluca, enfim.
Em relação à dor, então, para fechar tudo isso, né, que a gente falou, quando a gente encara esses momentos de dor com lucidez, foi isso que aconteceu. Nada muda o fato de eu ter sido, né, de eu ter perdido minha vaga lá, e, enfim, nada muda o fato de você ter se divorciado, ter perdido sua mãe, né, do problema que eu tenho de visão, nada muda isso. Mas o contorno que a gente dá e a maneira afetuosa que a gente olha para esses momentos e para como a gente foi acolhido ou se acolheu hoje ou no momento, né? Assim, eu acho que isso que vai fazer toda a diferença e colocar a energia de verdade nas coisas que a gente tem controle, que é como que eu lembro dessas coisas. Toda vez que eu falo disso, eu me emociono, choro, depois eu começo a dar risada, porque eu sempre lembro do lado engraçado, de ser toda nervosa, descabelada, chorando lá da sala dele e tal. Então, eu acho que é um pouco disso, assim, esse era o recado que eu queria dar hoje. A dor é uma merda. Enquanto você falava também antes, quando estava falando de poço, e me estava vindo na cabeça poços que eu passei, e me senti emocionado também de lembrar daquilo, porque mesmo que a gente tenha entendido que aquilo não é mais o nosso poço, aquela dor continua, né? Aquela dor a força que a gente precisou para sair dali continua naquele cantinho que machuca um pouco quando a gente olha para lá. Mas que bom que é passado. Infelizmente fez parte da nossa vida, ou felizmente fez parte da nossa vida. É, um pedacinho nosso, né? É. A Clarissa fala sobre... Tem um capítulo do Mulheres com Lobos que chama o Clã das Cicatrizes. E aí ela fala sobre, sobre fazer as pazes, né? Com esses momentos da nossa vida, com esses descansos e tal. E que todas as vezes que ela faz algum exercício com as pacientes dela em que elas têm que colocar essas dores em alguma coisa, ela faz não é uma colagem, mas ela pede para elas levarem um casaco velho, assim, sei lá, e elas vão sujando. Então, assim, quando eu me divorciei a primeira vez, sei lá, pinta de vermelho uma parte do casaco, rasga um negócio. Então, elas vão mexendo ali nessa peça. E aí ela falou que a primeira vez que ela fez isso, ela fez com a intenção de que no final desse para queimar esse casaco. Tipo assim, só que nenhuma paciente queria queimar. E ela falou que na hora ela demorou um pouco para entender, mas que depois ela falou, claro, elas são quem elas são por conta dessas cicatrizes que elas têm. Não dá para destruir, sabe? Tem que ficar. E aí ela falou, meu próprio casaco, quando eu fiz a dinâmica com elas, está aqui pendurado na escada da minha casa para eu sempre me lembrar que eu sou quem eu sou por causa dessas cicatrizes que eu tive, minhas cicatrizes de combate. Eu não gosto de ficar vangloriando o sofrimento e tal, mas é exatamente isso, assim, né? Um lobo forte se constrói pelas cicatrizes que ele leva no corpo, pelas coisas que ele passou, e a mesma coisa a gente. É. Acho que era isso, né? Não precisava ter sido tantas cicatrizes, mas... Já que foram, né? Já que foram, é isso. Vamos para as nossas dicas finais, então? Eu estou evitando dicas finais porque eu não pensei em nada de livro, de filme. Então vamos lá para a nossa dica, no caso a minha dica, porque Bruno, e tudo bem, tá, Bruno? Tá tudo bem você não ter uma dica, porque como é que você falou? Você não quer dar uma dica, você não vai, se é para usar a sua chance da dica para dar uma dica bosta, você não quer, né? Não, porque o filme é bom. Eu vou trazer talvez em outro programa, mas não é para isso. Mas eu só quero te xingar porque primeiro você me acolheu e depois você apontou o dedo, falando, não, se você não quiser, você não precisa dar dica. Aí logo em seguida, o que você fala? Bem, vou trazer só a minha dica, porque Bruno não tem a dica dele. É uma filha da puta. Bruno, eu não apontei o dedo, assim, se você está recebendo dessa maneira, eu acho que você precisa conversar com seu terapeuta sobre isso, né? Se sentir atacado. Ou você precisa conversar com seu terapeuta sobre esse apontar o dedo que você acha que não está apontando. Olha que, gente, vocês sabem que Bruno, quando traz uma dica, ele traz dicas muito matadoras. E eu sei que vocês não vão ficar abalados e tristes se ele não trouxer uma dica hoje. Tá bom? Tá bom para você agora, Bruno? Eu sempre trago o mesmo filme também, mas esse filme não se encaixa nesse tema. Ó, a série que eu quero trazer, pensando nesse lance dos descansos, desses momentos da nossa vida em que a gente faz escolhas e que histórias morrem, a série fala muito sobre isso, chama Se Eu Não Tivesse Te Conhecido.
Então, só um resuminho rápido, e isso no próprio trailer você já vai entender. Ele é um cara que tem uma vida normal, com uma família, filhos e tal, e a família morre num acidente de carro, muito naquele esquema, tipo assim, a mulher ficou pedindo para trocar o carro dela com o dele, ele não quis e tal, e ela morre porque ela foi com outro carro. Enfim, sabe aquela coisa, bem que, né, o pai fica culpado, e acontece uma circunstância e ele meio que viaja no tempo, e aí ele entende, assim, que ele quer voltar, ele pensa assim, se eu evitar de conhecê-la, a gente não vai se casar, a gente não vai ter filho, eu não vou passar por essa dor, eu não quero, sabe, enfim, ele fica, a vibe dele na série é meio isso, assim, ele tentar evitar de conhecê-la. Só que e tem um lance de física bem interessante, que é assim, toda vez que você faz uma escolha, você vive a sua vida a partir daquela escolha, só que a sua outra vida continua rolando. Então ele vai passeando nessas vidas em que todas as escolhas aconteceram. Então é muito interessante, porque eu acho que a gente tem essa mania de brincar, ficar brincando com isso na nossa cabeça, né? Nossa, e se eu tivesse tal coisa? E se eu tivesse trabalhado na livraria tal? E se eu não sei o que e tal? E a série fala muito sobre isso, assim. E aí a gente vai acompanhando. Se de fato ele vai sofrer menos ou mais, ou enfim, né? As coisas que vão acontecendo ali. É bem, bem bacana, é bem curtinho, assim, é bem legal, acho que gera muito essa reflexão. Muito obrigado, Cindy, por ter dado a sua dica, porque a sua dica me fez lembrar de um filme. Ai, que maravilhoso, bora! Não, eu já tinha planejado desde o começo, eu estava fazendo cena. Claro, claro, claro. Na verdade, eu queria dizer que são dois filmes, porque o primeiro filme eu posso recomendar, sim, A Grande Beleza, porque eu fiquei pensando que envolve falar de novo o mesmo filme. Esse podcast, eu só aceitei gravar com você, assim, tipo, porque o plano, no fundo, é falar desse filme. E é sempre Levar a recomendar e fazer todo palavra, né? mundo levar a palavra Levar a do filme. palavra da grande beleza para o grande público. Porque ele fala, assim, das dores que movem o ator principal e outros personagens do filme. Fala muito. E eu Sim. não sei como eu não tinha pensado nisso. Só me faz esse filme ser mais foda ainda. Vou ter que ir lá ver de novo ele. Mas um filme que eu pensei que é novo, que eu não indiquei aqui ainda, que chama Senhor Ninguém. Ai, Bruno, esse filme é maravilhoso. É com Jared Leto. E esse filme é muito foda. Muito, muito foda. Ele tá muito foda nesse filme. E as histórias do filme também são ótimas. E esse filme é um filme de discussões também, porque pode entender ele de formas diferentes. E eu acho que eu assisti umas 3 ou umas 4 vezes para entender o final, porque eu confesso que eu não entendi da primeira vez. Eu indiquei para alguns amigos, eles entenderam da primeira vez. Eu tipo, que porra é essa? Não entendi nada que tá acontecendo aqui. E aí eu fui vendo mais algumas vezes, porque eu achei o filme ótimo também. É um filme gostoso, muito bom. Senhor Ninguém. Nossa, mandou muito bem. Vocês estão vendo, gente? Os humilhados serão exaltados. Ponto o dedo, Cintia. Olha aí, ó. Eu uso a raiva para me motivar. Nossa, gente, aqui um exemplo claro de quem consegue fazer da dor a sua arma para se levantar e triunfar maravilhoso. Bom, gente, então é isso. Terminando com dicas maravilhosas de filme. Espero que vocês tenham gostado. Mandem mensagem para a gente lá no Instagram, @quintal da Cíntia e @Bruno, com H no final, porque a pessoa gosta de dificultar a vida, né? E porque tem muito Bruno no mundo, mas nenhum é igual a esse, Não. igual o Bruno de Mauro. Então, manda lá o que vocês acharam enfim, comentários e tudo. Adorei estar com você falando de dor, um tema difícil e pesado. Eu acho que semana que vem a gente tem que falar de alguma coisa mais leve, né, Bruno? Bem, vamos decidir aí e é surpresa. E queria dizer que até na dor é bom ter você, Cintia. Olha só, que Oh, coisa. meu Deus. Estou fazendo o coração com a mão e mandando beijos para Bruno. Obrigada por estarem com a gente. Beijo, até o episódio da semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau.